E a oferta de NTNBs pelo Tesouro tem sido reduzida diante de um cenário de redução expressiva de exposição a risco e consequente aumento do prêmio exigido pelos investidores, que fez com que as taxas desses títulos tivessem um salto recente, girando acima dos 8%. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Luiz Otávio Leal, que é economista-chefe da G5. Um bom dia para você, Luiz. Tudo bom, Estevão? Tudo certo. Luiz, explica para a gente como é que está a oferta de títulos para termos essa taxa acima dos 8%. Existem muitas oscilações em curso? Então, Estevão, eu acho que o mercado de NTNB está passando por o que a gente poderia chamar de uma tempestade perfeita. Tá? Então, além da expectativa de uma política fiscal expansionista do governo, que acaba aumentando o prêmio pedido pelo mercado para rolar a dívida do governo, a gente tem alguns problemas estruturais no mercado nesse momento. Tá? Então, primeiro, a gente teve no ano passado o Tesouro, na virada do ano passado para esse ano, início desse ano, a gente teve o Tesouro fazendo mega leilões de NTNBs. Tá? E aí, um grupo importante de compradores desse mercado, que são as empresas de seguro, as empresas de previdência, elas tomaram boa parte do que elas necessitavam desse papel, tá, nesses grandes leilões. Tá? Então, um dos players importantes desse mercado, tá, que dá uma liquidez para esse mercado, está fora do mercado nesse momento. Um segundo problema é que a gente tem outros compradores que poderiam estar nesse mercado, como, por exemplo, os fundos multimercados, os fundos de crédito, eles têm tido saques muito grandes, tá, nos últimos meses. Isso também está diminuindo a demanda por esses papéis. Tá? A gente tem a própria falta de interesse, tá, de rentabilidade desses papéis, porque se a gente for pensar 8% em termos reais, mais de 8% em termos reais, é uma ótima taxa, tá? Só que, se você for pensar atualmente a Selic é 14,25, tá, com uma taxa de inflação que está próxima de 4%, a taxa de juros real corrente, ela é maior do que essa rentabilidade que a taxa a NTNB está dando em termos reais. Tá? Então, a gente tem também a concorrência dessa Selic muito elevada. Além disso, a gente tem que também, na parte da demanda, lembrar que o investidor estrangeiro, que é um player importante no mercado hoje em dia, ele não compra papéis atrelados à inflação. Tá? Eles entram normalmente nos papéis pré-fixados. Então, a gente também não tem esse benefício da entrada de investidor estrangeiro. E, por fim, tá, a gente ainda tem, pensando nessa questão da Selic, tem a concorrência dos papéis isentos. Tá? Ou seja, você tem uma NTNB, ela paga imposto. Tá? E papéis debêntures incentivadas e até LCAs, LCIs, elas não pagam imposto. Tá? Então, também tem uma concorrência desleal contra esses outros tipos de investimento. Tá? Ou seja, o mercado de NTNB nesse momento, tá? Ele está extremamente seco, como a gente fala, tá? Ou largado, tá? Como o jargão do mercado também fala. E o mercado está esperando, tá? Ou uma redução dos juros que possa tornar as taxas da NTNB mais atraentes, ou algum tipo de intervenção do Tesouro que possa dar liquidez a esse mercado. Tá? Então, como eu falei no início, o mercado de NTNB nesse momento, ele está passando por uma tempestade perfeita. Bom, e quanto que esses juros reais são maiores que... Qual é a precificação que a gente pode fazer para poder entender melhor, Luiz? Então, se a gente for pensar, a taxa de juros real, a taxa de juros nominal do país, a Selic, tem 14,25. Tá? Você tem uma taxa hoje das NTNBs próximas entre 8 e 8,20. Tá? Se você tirar daqueles 14,25 uma inflação
de 4,60, 4 e pouco, a gente está falando de uma taxa de juro real que você consegue com a Selic, tá, próximo de 9%. Tá? Então é uma concorrência muito grande, tá? E sem contar, e aí é uma questão mais conjuntural do que estrutural do mercado de NTN-B, a gente tem nos próximos meses, tá? Então agora em julho, em agosto, a gente vai ter números baixos da inflação, tá? Então a expectativa, por exemplo, para o IPCA de julho é de um IPCA próximo de 0,20, tá? Você tem a expectativa para agosto, que é uma inflação que vai ser impactada pelo bônus de Itaipu, é de uma inflação próxima de zero ou até com deflação, tá? Então, até isso está prejudicando, porque o carrego nesses 2 meses vai ser muito ruim, tá? Então, a gente tem que ter um alinhamento de astros, tá? Ou seja, a inflação corrente voltar a subir, os juros da Selic começarem a cair, você precisa de uma intervenção do Tesouro para dar liquidez no mercado, para a gente ver efetivamente esse mercado de NTN-B começando a operar de uma forma mais saudável. Existe algum risco eleitoral, risco da eleição nesses números que a gente está falando por aqui? Claro que sim, tá? Eu acho que vocês acabaram de mostrar aí as medidas parafiscais que o governo está tomando, tá? O presidente Lula é o favorito a ganhar as eleições. O mercado tem muitas dúvidas com relação ao comprometimento fiscal de um 4º mandato do presidente Lula e, obviamente, que isso ajuda a aumentar o risco país e, consequentemente, o prêmio que se pede para rolar a dívida. Mas eu acho que mesmo considerando esse risco eleitoral, esse risco de uma política fiscal mais expansionista a partir de 2027, eu acho que os níveis das NTN-Bs, eu acho que elas estão exageradas. A gente conversou aqui com Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, que nos ajudou a entender este panorama e a profundidade que nós estamos desses números envolvendo as NTN-Bs. Muito obrigado, viu, Luiz? Ótima sexta para você. Para você também, Estevão. Um abraço. Até uma próxima.